Bom dia. Que as próximas 24 horas da sua vida sejam repletas de paz, luz e bênçãos. Hoje você vai conhecer a história mais poderosa de todos os tempos, uma jornada que atravessa eras, muda destinos e revela o maior ato de amor já escrito. Se essa mensagem tocar o seu coração, curta e compartilhe com sua família e amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade transformadora. Antes do som, antes do tempo, antes do primeiro nascer do sol, havia apenas ele. Um ser eterno, sem forma, sem limite, cheio de poder e amor. Nada existia, nem luz, nem dor, nem escuridão. Então, sua voz rompeu o vazio: haja luz. E a luz rasgou o nada. Com palavras, ele moldou cada detalhe: o céu e suas constelações, mares profundos, montanhas e desertos, criaturas que rastejam e outras que voam. No ápice de sua criação, formou um ser à sua imagem. Homem e mulher, chamados Adão e Eva. Viviam em harmonia com o Criador, livres, completos, imortais. Não havia culpa nem medo, apenas comunhão. Mas o amor verdadeiro precisa de escolha. Uma única árvore foi posta como limite. A serpente, disfarce do inimigo, sussurrou promessas de poder: vocês podem ser como Deus. E a desobediência manchou a perfeição. O pecado penetrou o mundo, a terra foi amaldiçoada, a relação foi despedaçada. Eles foram expulsos do jardim, mas uma promessa ecoou: da descendência da mulher surgiria alguém que esmagaria a serpente. Gerações se multiplicaram, e com elas a violência. O coração humano se afastava cada vez mais, até que a corrupção se tornou insuportável. Deus declarou: destruirei tudo que tem fôlego. Porém, um homem chamado Noé andava em retidão. Ele recebeu instruções para construir uma arca: madeira, andares, piche, um refúgio em meio ao julgamento. Por mais de um século, Noé avisou, martelou, clamou. Ninguém acreditou. As águas vieram. Oceanos cobriram montanhas. Tudo pereceu, exceto 8 vidas guardadas dentro da arca. Quando as águas cessaram, Noé ergueu um altar. Deus fez um pacto: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E no céu surgiu o arco-íris, lembrando que o juízo sempre virá acompanhado de uma saída. A humanidade se espalhou, mas a arrogância retornou. Uniram-se para erguer uma torre que tocasse os céus: Babel, símbolo de orgulho. Deus confundiu as línguas e os povos foram dispersos. Ainda assim, seu plano seguia. Deus escolheu um homem, Abrão. Prometeu-lhe terra, descendência e que através dele todas as nações seriam abençoadas. O tempo passou, a fé foi testada, e mesmo idosos, Abrão e Sara receberam o filho prometido, Isaque. Mas antes disso, um filho nasceu de Agar, a serva. Ismael, que também se tornaria pai de um grande povo. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e lhe deu um novo nome: Israel. Seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos. Um deles, José, foi traído e vendido como escravo. Levado ao Egito, foi exaltado por Deus e interpretou sonhos que salvariam milhares da fome. Quando a escassez assolou as terras, foi ele quem garantiu a sobrevivência da própria família. O plano seguia vivo, mesmo em solo estrangeiro. Com o tempo, os descendentes de Israel cresceram e se tornaram um povo numeroso. A nova dinastia egípcia temeu seu crescimento e os escravizou por mais de 4 séculos. Gritos de desespero subiram aos céus. Deus ouviu e enviou um libertador: Moisés. Criado no palácio do faraó, exilado no deserto, chamado de volta por meio de uma sarça ardente. Diga ao faraó: deixa o meu povo ir. Ele resistiu. 10 pragas devastaram o Egito. Na última noite, cada família sacrificou um cordeiro e marcou com sangue as portas de suas casas. Quando o anjo da morte passou, poupou aqueles selados. Assim nasceu a Páscoa. Libertos, foram perseguidos. À frente, o mar. Atrás, o exército. Então o impossível aconteceu. O mar se abriu e o povo atravessou em terra seca. Os egípcios pereceram nas águas. Deus venceu.
Durante a jornada, guiou-os com nuvem durante o dia e fogo à noite. No Monte Sinai, fez aliança e entregou sua lei. 10 mandamentos revelando sua santidade e a corrupção humana. Mas a rebeldia persistia. Mesmo vendo milagres, o povo murmurava e desobedecia. Então Deus ordenou a construção do tabernáculo, um local de encontro onde sacrifícios diários cobriam o pecado, não o apagavam. Tudo aquilo apontava para um sacrifício perfeito ainda por vir. 40 anos de deserto purificaram uma geração. À beira da terra prometida, Moisés contemplou de longe e morreu. Josué o sucedeu e conduziu o povo à conquista. O rio Jordão se abriu e Jericó caiu com um grito. As tribos se espalharam pela terra, mas logo esqueceram o Senhor. Sem liderança, cada um fazia o que achava certo. Assim começou um ciclo interminável. Pecado, opressão, arrependimento, libertação e queda novamente. Juízes se levantaram, Débora, Gideão, Sansão, mas a instabilidade reinava. O povo exigiu um rei. Queremos ser como as outras nações. Deus concedeu Saul, alto, forte e desobediente. Em seu lugar, escolheu Davi, um pastor com coração voltado ao Senhor. A ele, prometeu, de sua descendência viria um rei eterno. Davi reinou com coragem, fé e arrependimento. Após sua morte, Salomão herdou o trono, construiu um templo glorioso e sua sabedoria atraiu reis distantes. No final, se desviou. O reino foi dividido, Israel ao norte, Judá ao sul. Mesmo afastado, Deus continuou a falar. Isaías viu o trono e ouviu os anjos clamarem: Santo, Santo, Santo. Jeremias chorou enquanto alertava sobre destruição iminente. Ezequiel testemunhou a glória deixando o templo e um vale de ossos secos ganhando vida. Daniel, levado cativo, enfrentou a cova dos leões e viu reinos ruírem diante de um reino eterno. Ainda assim, o povo endureceu o coração. O norte caiu diante da Assíria e desapareceu. O sul foi conquistado pela Babilônia. Jerusalém foi destruída. O templo virou cinzas. Os exilados choraram junto aos rios, como cantar em terra estrangeira. Tudo parecia terminado, mas não para Deus. Mesmo no cativeiro, ele prometeu: trar-vos-ei de volta. Farei uma nova aliança. Darei um novo coração. Derramarei o meu espírito. 70 anos depois, um remanescente retornou. Muros foram reconstruídos, o templo reerguido. Mas algo estava ausente. A glória não voltou. Tudo parecia preparado para algo maior. E então, silêncio. 400 anos sem profetas, sem visões, sem novas palavras. Um silêncio profundo, não de abandono, mas de expectativa. Algo gigantesco estava prestes a acontecer. O silêncio dos céus durou 4 séculos. Nenhum profeta falou. Nenhuma visão foi concedida. Nenhuma nova palavra foi ouvida. Então, quando a noite parecia mais densa, Deus falou novamente, não por meio de trovões ou anjos flamejantes, mas com o choro frágil de um recém-nascido. Em uma vila esquecida chamada Belém, envolto em panos e repousando em uma manjedoura, nasceu Jesus. Não havia palácios nem coroas, apenas o feno e o calor de animais. Os céus, porém, não permaneceram em silêncio. Anjos anunciaram a notícia aos pastores. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor. A palavra eterna se fez carne. O Criador entrou na criação. Aquele que sustentava os céus agora dependia do colo de uma mulher. Cresceu em sabedoria, viveu como carpinteiro e, aos 30 anos, iniciou um ministério que mudaria a história da humanidade. Mas suas palavras não eram comuns. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada frase revelava um poder que ultrapassava o entendimento humano. Ele curou doentes com um toque, devolveu a visão aos cegos, ressuscitou mortos e ofereceu perdão aos pecadores. Tocou aqueles que ninguém ousava tocar e amou os rejeitados. Entretanto, sua mensagem não foi bem recebida. Os líderes religiosos se inquietaram.
O Império Romano viu a ameaça. O povo se dividiu. Jesus não veio para liderar exércitos ou conquistar tronos. Veio para travar uma guerra invisível contra inimigos que nenhum soldado poderia vencer: pecado, morte e inferno. E para vencer, precisaria morrer. Ele sabia desde o início qual seria o fim. Nenhuma traição o surpreendeu. Nenhum açoite o pegou desprevenido. Cada passo o aproximava da cruz. Ele falava abertamente sobre isso: o Filho do Homem será rejeitado, entregue, morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Na noite em que seria traído, partiu o pão com seus discípulos: isto é o meu corpo, entregue por vocês. Pegou o cálice: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão dos pecados. Minutos depois, foi entregue com um beijo. Preso, acusado por falsas testemunhas e levado às pressas diante de um tribunal religioso corrupto. Zombado, espancado, cuspido. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos e um manto escarlate em seus ombros. Salve, Rei dos Judeus! Gritavam enquanto o humilhavam. Pilatos, incapaz de encontrar culpa, lavou as mãos e entregou-o à multidão. O veredito ecoou nas ruas de Jerusalém: crucifica-o. Ele carregou a cruz por vielas estreitas. Caiu sob o peso. Foi empurrado, açoitado, sangrou, mas não pronunciou palavra contra ninguém. No topo do monte chamado Gólgota, cravaram pregos em suas mãos e pés e o suspenderam entre céu e terra. Aquele que criou tudo agora era pendurado em uma árvore feita por suas próprias criaturas. Mas a dor física era apenas a superfície. Sobre ele recaía o peso de toda a culpa humana. Cada mentira, cada assassinato, cada adultério, cada injustiça, tudo foi colocado sobre seus ombros. Ali, sozinho, carregou a vergonha do mundo. E mesmo assim, olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O céu escureceu. A terra tremeu. E ele gritou: Meu Deus, por que me abandonaste? Com o último suspiro, declarou: Está consumado. O véu do templo, símbolo da separação entre Deus e a humanidade, rasgou-se de cima a baixo. Os túmulos se abriram. Algo cósmico havia acontecido. Jesus estava morto. Seu corpo foi colocado em uma tumba emprestada. Uma pedra gigantesca selou a entrada. Guardas foram posicionados. O inferno acreditou ter vencido. O plano divino parecia encerrado. Mas o que os homens chamaram de fim era apenas o início. O mundo acreditou que tudo havia terminado. O corpo sem vida repousava em uma tumba lacrada por pedra e guardas. As trevas pareciam ter vencido. Mas no silêncio do terceiro amanhecer, a terra tremeu e os planos do inferno ruíram. A pedra foi removida. A sepultura estava vazia. Mensageiros celestiais anunciaram a notícia que mudaria para sempre o destino da humanidade. Porque procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. A morte, por séculos invencível, havia sido derrotada. O pecado, que escravizava gerações, estava pago. A esperança, sepultada com ele, agora caminhava viva. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, que chorava junto ao túmulo. Depois, mostrou-se aos discípulos aterrorizados, e a Tomé, que duvidava, revelou as feridas que perfuraram suas mãos. A caminho de Emaús, 2 homens desolados foram acompanhados por ele sem reconhecerem quem era. Ao ouvir a explicação das Escrituras, seus corações arderam dentro do peito. Nada mais seria como antes. A ressurreição não foi apenas o triunfo de um homem, mas a redenção de toda a criação. Antes de partir, Jesus declarou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos. Batizem em meu nome. Ensinem tudo o que lhes ordenei. E lembrem-se, estarei com vocês todos os dias, até o fim. A cruz não foi derrota. O túmulo vazio não foi acaso. Era a prova viva de que o plano havia sido cumprido e o caminho de volta ao Criador estava aberto. Durante 40 dias, o Cristo ressuscitado permaneceu com seus seguidores, revelando segredos do reino e preparando-os para o que viria.
No último encontro, ordenou: fiquem em Jerusalém até que do alto recebam poder. Logo depois, diante de olhos atonitos, foi elevado aos céus e desapareceu entre as nuvens. Dias depois, no Pentecostes, a promessa se cumpriu. Um vento impetuoso encheu o lugar onde estavam reunidos, e línguas como fogo repousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo havia descido. Homens simples tornaram-se porta-vozes do sobrenatural. Aquele que negara por medo agora pregava com coragem. Pedro falou e, em um único dia, cerca de 3.000 pessoas creram. A igreja havia nascido. Mas a mensagem do reino não foi recebida em silêncio. Perseguição veio com fúria. Estevão foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir. Tiago foi executado à espada. Contudo, quanto mais tentavam apagar a chama, mais ela se espalhava. Nenhuma prisão, nenhuma ameaça, nenhum império pôde deter o avanço da palavra. Entre os inimigos da fé, um nome se destacava: Saulo de Tarso, conhecido pelo ódio aos seguidores do Nazareno. Mas no caminho para Damasco, uma luz o envolveu, derrubando-o ao chão. Uma voz ecoou dos céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? O perseguidor se levantou cego e transformado. O caçador de cristãos tornou-se Paulo, o maior missionário da história. Ele atravessou mares, levou a mensagem à Ásia, Grécia e Roma, enfrentou prisões, açoites e naufrágios, mas jamais recuou. Escreveu cartas que atravessariam milênios e fundou comunidades em territórios dominados pela idolatria. Por onde passava, o mundo era abalado. A cruz, símbolo de vergonha, agora era proclamada como vitória. O sangue derramado era anunciado como libertação. Povos distantes, línguas diferentes e culturas diversas começaram a conhecer o nome de Jesus. O império que tentou silenciá-lo viu a mensagem se espalhar por dentro de suas próprias fronteiras. 2 milênios se passaram e a mesma chama continua acesa. O mesmo Espírito ainda habita. A mesma salvação continua ao alcance de todos. E tudo isso aponta para algo ainda maior que está por vir. O último capítulo das Escrituras não fala apenas sobre o fim, mas revela o propósito de tudo. O livro chamado Apocalipse não é uma história de destruição, e sim de revelação, o desvelar do plano que começou antes do tempo. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve sua visão arrebatada aos domínios invisíveis. Ele viu o Cristo glorificado, com olhos como fogo e voz como o som de muitas águas. Aquele que fora pregado em uma cruz agora se erguia como Rei eterno. Diante dele, 7 igrejas representando a fé ao longo dos séculos receberam mensagens diretas. 7 castiçais ardiam, 7 estrelas brilhavam em suas mãos. E então, no centro do trono, um livro selado com 7 selos apareceu, e ninguém no céu ou na terra era digno de abri-lo. Ninguém, exceto o Cordeiro, como morto, mas vivo. Ao quebrar cada selo, os juízos começaram. Os 4 cavaleiros foram libertos. Conquista, guerra, fome e morte cavalgaram pela terra. Trombetas soaram, taças foram derramadas, terremotos sacudiram continentes e estrelas caíram do céu. Uma guerra invisível se desenrolou diante dos olhos de João. Anjos e demônios se enfrentando, multidões clamando por justiça. Da escuridão surgiu a besta, símbolo do poder humano corrompido. Um falso profeta seduziu nações inteiras. O dragão, representação do próprio Satanás, travou batalha contra a mulher, figura do povo de Deus. Ainda assim, um grupo permaneceu fiel. Homens e mulheres que não se curvaram à imagem da besta, que não negaram o nome de Cristo, mesmo diante da morte. O céu se abriu. Um cavalo branco avançou entre as nuvens. Aquele que monta é chamado fiel e verdadeiro. Em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Seus olhos são chamas ardentes e de sua boca sai uma espada. À sua retaguarda, o exército celestial o segue. A besta é derrotada, o falso profeta é lançado ao fogo, e o dragão, o grande inimigo, é lançado no lago ardente, onde permanecerá para sempre. O último inimigo, a morte, também é destruído. Diante do trono branco, todos os mortos,
grandes e pequenos, se apresentam. Livros são abertos. Cada obra, cada palavra, cada pensamento é julgado. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados fora. O tempo, como o conhecemos, deixa de existir. E então, João viu algo jamais sonhado: um novo céu e uma nova terra. A antiga criação desapareceu, e a cidade santa, a nova Jerusalém, desceu dos céus como uma noiva adornada para seu amado. Uma voz ecoou: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. Tudo o que era antigo deixará de existir. A árvore da vida florescerá novamente e o rio da vida fluirá do trono do Eterno. A escuridão desaparecerá. Não haverá sol nem lua, pois o próprio Deus será a luz. Seus servos o verão face a face e reinarão ao seu lado para todo o sempre. A história que começou com separação termina com união. Aquilo que foi perdido no Éden é restaurado. O plano, traçado antes da fundação do mundo, se cumpre completamente. E, como última promessa, a voz do Salvador ecoa pelos séculos: Eis que venho sem demora. A resposta que sobe da criação inteira é simples, mas poderosa. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia não é um simples livro. É uma carta escrita com sangue, esperança e eternidade. Ela conta a jornada do homem da queda à redenção, da cruz à glória. E, no final de todas as páginas, há um espaço reservado para um nome: o seu. A morte que ele morreu era a sua. A vida que ele oferece ainda pode ser sua. E essa história, a maior de todas, ainda está sendo escrita, dentro de cada coração que decide acreditar.